mais uma vez, nesta manhã de domingo, vamos estudar as Escrituras. E queremos, durante esse tempo de estudo, observarmos sobre um casal. Esse casal é Zacarias e Isabel. E coloquei como tema aí, ou como uma qualidade para este casal, um casal maduro. E, para tanto, nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. O que é interessante é que muitas vezes nós lemos esse capítulo de Lucas e nós atentamos, observamos, damos a maior ênfase para o João, o Batista, e para o Filho de Deus, Jesus, que é narrado também aqui neste capítulo. Então, nós queremos, portanto, trabalhar um pouco a questão da vida deste casal, Zacarias e Isabel, para podermos extrair lições para as nossas vidas. Então vamos orar, vamos falar com o Senhor neste momento. Santo e eterno Deus, bendizemos o Teu nome, ó Pai, por este privilégio que o Senhor nos concede de abrirmos a Tua palavra nesta manhã para aprendermos do Senhor e aprendermos do servo do Senhor, Zacarias e Isabel, que possamos extrair lições da vida desses Teus servos, ó Pai, para o nosso crescimento espiritual. Assim eu louvo e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós vamos ficar com a Bíblia aberta no livro de Lucas, mas já quero adiantar a vós outros que nós vamos ler os versos 1 a 25 e 57 a 79. Vamos trabalhar, na verdade, com esses versos. Possivelmente não leremos todos, por causa do nosso tempo, que é curto, é apenas 1 hora. E os versos 26 a 56, nós não vamos trabalhar esses versos e também não vamos ler, porque ele fala realmente do anúncio do Filho do Homem referente a Maria. Então nós não vamos misturar os assuntos, nós vamos ficar nos versos 1 a 25 e 57 a 79, onde fala deste casal, Zacarias e Isabel, ok? Mas é interessante nós pararmos para buscar em nossa mente, refrescar a nossa mente, quando nós falamos de Zacarias e Isabel, vem algum casal do Antigo Testamento em sua mente que você observa alguma semelhança entre esse casal que você está buscando na sua mente com Zacarias e Isabel? Então, de qual casal você lembra, ou qual casal vem na sua mente? Lembre que um casal aí muito próximo deles, e acho que você já tem esse casal em mente, é Abraão e Sara. Abraão e Sara se aproxima muito desse casal. Quando você lê a história daquele casal, Abraão e Sara, e lê também Zacarias e Isabel, existem algumas semelhanças neste casal, ou nestes casais. No entanto, nós podemos considerar como casais maduros, espiritualmente falando. Não quero aqui me reportar a questão de anos, da idade deles, mas vamos pensar em casais maduros espiritualmente. Mas qual era a semelhança entre eles então? Observe, Sara era estéril, de igual modo Isabel. Elas não podiam ter filhos. O anúncio da chegada de um filho já
e esse anúncio feito por anjos, né? Elas já tinham idade avançada, não podiam ter filhos porque eram estéreis, e o anúncio da chegada de um filho por um anjo. E, de igual modo, Abraão e Zacarias já eram avançados em idade. Então, essa é uma pequena semelhança onde nós pensamos neste casal também, que foi um casal maduro e grande instrumento nas mãos do Senhor. Para tanto, eu quero dizer para você que nesta manhã nós vamos extrair lições da vida de Zacarias e Isabel, e nós vamos dar 4 pontos que nós vamos, durante a meditação, nós vamos conseguir extrair essas lições. Primeiro, precisamos compreender que há descompasso entre o nosso tempo e o tempo de Deus. Precisamos entender isso. Por mais maduros que nós sejamos espiritualmente, nós precisamos compreender que há um descompasso entre o nosso tempo e o tempo de Deus. Precisamos deixar que o tempo de Deus comande nossas expectativas e anseios. Precisamos deixar tudo nas mãos do Senhor, sabendo que Ele cuidará de nós. Precisamos ser maduros para compreender realmente que as nossas expectativas, elas serão atendidas dentro do tempo de Deus. Uma terceira coisa que nós podemos perceber e aprender a cada dia, por mais maduro que sejamos, precisamos admitir que, apesar de maduros, nós somos humanos. Não importa, nós somos humanos, por maior que seja a nossa maturidade espiritual, nós precisamos entender e assumir que nós somos humanos. Nós não somos super-homens. Nós não estamos isentos de pecar, por maior que seja a nossa maturidade. Nós não estamos isentos de pecar. Nós não estamos isentos de, em algum momento, não crer de uma forma eficaz na ação de Deus para nos ajudar em uma circunstância ou outra. E diga-se de passagens que às vezes essa crença ela falta porque nós não buscamos primeiramente a Deus. Às vezes nós queremos fazer as coisas ou resolver com os nossos braços, com o nosso esforço, com a nossa força. E por isso que eu falo que às vezes nos falta crença que Deus possa cuidar de nós em toda e qualquer situação. Precisamos prosseguir adorando o Senhor, mesmo quando não recebemos o que pedimos. Por mais maduros que sejamos, nós precisamos estar sempre apercebidos que a nossa adoração ao Senhor, ela é independentemente daquilo que nós recebemos quando nós pedimos ao Senhor. Então, esses são os pontos que nós vamos ver aqui na vida de Zacarias e Isabel. Agora, meus irmãos, esse casal são os pais de João o Batista. Então, já uma indicação aqui para nós a respeito deste casal. Este casal são os pais de João o Batista. Não é João o discípulo,
mas João o Batista. E quando nós lemos a narrativa de Lucas, nós podemos observar de onde veio esse casal. Eles são os pais de João o Batista. Mas de onde eles vieram? Quem são eles? Olha os versos 5 a 7, verso 5 de Lucas 1. Então, deixe sua Bíblia aberta em Lucas, capítulo 1, que nós vamos lendo conforme nós vamos expondo e avançando na nossa meditação nesta manhã, nós vamos lendo os versos. Então, verso 5 de capítulo 1 diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Então, observe que esse casal vem da linha sacerdotal, da linha de sacerdotes. Logo, eles eram judeus e o texto diz que este casal realmente vinha dessa linhagem sacerdotal, ok? Agora, para que você possa ainda ver um pouco mais, Zacarias, ele era da 8ª ordem de Abias. Então, quando nós lemos primeiro livro de Crônicas, capítulo 24, nós vemos que Davi separou ou classificou os sacerdotes por turno. E Zacarias era do turno de Abias, e ele era do 8º turno. Depois você pode ler primeiro livro de Crônicas, capítulo 24, que lá contém essa informação. Então, falando aí de Zacarias. Isabel, a Bíblia diz que ela era uma das filhas de Arão. Então, você agora já sabe quem é o casal, sabe que eles eram judeus. Ela era uma das filhas de Arão e Zacarias, ele era da linhagem sacerdotal. Então, ele desenvolvia o seu ministério no sacerdócio. Mas o que observamos neste casal? Quando nós olhamos para a narrativa de Lucas, o que nós observamos neste casal? Então, eu quero ver com vocês aqui que o texto mostra de uma forma objetiva, primeiro espiritualmente. O que nós vemos neste casal espiritualmente? Olha o verso 6. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então, espiritualmente, nós vemos um casal maduro, um casal que teme a Deus, um casal que vive de maneira justa diante de Deus. E não somente isso, vive também de modo irrepreensível. Meu irmão, minha irmã, isto é um grande desafio para todos nós. Grande desafio. Viver uma vida de temor diante do Senhor. Ter um caminhar diário justo diante de Deus, de modo irrepreensível. Nós precisamos almejar isto constantemente em nossa vida, porque nós somos filhos de Deus e o nosso Pai é santo, o nosso Pai é justo e Ele quer que cada um de nós vivamos de maneira agradável diante dEle. Então, espiritualmente, nós observamos isto no verso 6. No verso 7, nós observamos a condição física, a questão da idade desse casal.
o tempo de vida. Verso 7 diz, e não tinham filhos porque era estéril. Mas o finalzinho do verso 7, sendo eles avançados em dias. Entende? Então eles já tinham uma idade avançada. Mas, irmãos, eles tinham uma idade avançada e eles eram um casal maduros. Mas eu digo também que, apesar do tempo de vida cristã, muitos de nós precisamos crescer espiritualmente. Os dias passaram de vida cristã e nós não crescemos. O escritor aos Hebreus faz uma observação, ele faz uma exortação àqueles irmãos, dizendo que pelo tempo que eles eram salvos, eles já deveriam ser mestres, já deveriam ter uma boa maturidade espiritual. No entanto, ainda precisava que alguém lhes ensinasse as coisas básicas da vida. Meus queridos, não importa o tempo de vida cristã, não importa o tempo da sua peregrinação, não importa quantos anos tenha ou tem que você fez a sua decisão para Cristo. Não importa. O que importa é que você precisa ser uma pessoa madura. Às vezes observamos que, assim como o escritor aos Hebreus falou, a gente encontra irmãos em Cristo que têm anos de vida cristã, mas ainda vivem, aqui com todo respeito a cada um e a palavra usada, ainda vivem como bebês, não crescer espiritualmente. E isso se dá por diversas razões. Por exemplo, cada um de nós temos o privilégio de ter a nossa escola dominical no domingo, ter o nosso culto às 11 horas, ter o nosso culto às 18 horas, ter o nosso culto de oração às quartas-feiras, às 19h30, e termos agora a vida de Paulo às quintas-feiras. Percebe quanto privilégio nós temos de crescermos espiritualmente e às vezes negligenciamos, não participamos, damos prioridades a outras coisas e aí o tempo vai passando e nós não vamos crescendo espiritualmente. Eu estou citando só uma área que a nossa igreja está oferecendo para o seu crescimento. Então não importa o tempo. E o estudo da palavra de Deus é para novo, aquele que tem pouca idade, como aquele também que tem mais idade, ok? E a Bíblia narra para a gente, através de Lucas, que este casal, Zacarias e Isabel, eram avançados em dia. Uma outra coisa que o mesmo verso 7 mostra para nós, é a condição familiar. Eles não tinham filhos. E não tinham filho. Ele diz isso no verso 7. Por quê? Porque Isabel era estéril, ela tinha um problema, ela não gerava filhos. Mas, ainda assim, continuaram servindo ao Senhor e não guardaram nenhum ressentimento por não ter filhos. Irmãos, e isso mostra maturidade. Às vezes, nós ficamos incomodados, ficamos receiosos, porque pedimos algo ao Senhor e Ele não respondeu conforme desejava o nosso coração. A gente fica triste, a gente fica ressentido, às vezes não quer ler a Bíblia, não quer orar, e por que não dizer, até vir à igreja adorar ao Senhor?
Irmãos, quando isso acontece conosco, nós estamos demonstrando que nós não temos maturidade espiritual. Este casal não tem filhos. E, de fato, no contexto e cultura da época, não ter filhos era sinal de vergonha. Mas, ainda assim, eles continuaram servindo ao Senhor. Eles continuaram crescendo a cada dia em maturidade, no conhecimento de Deus, e prosseguiram vivendo de modo irrepreensível diante de Deus e dos homens. Mas é interessante, tudo isso que nós vemos do casal até aqui, a pergunta é: por que Deus escolheu esse casal? Por que Deus escolheu esse casal? Ela é estéril e ambos avançados em idade. Por quê? Você consegue ver no texto o porquê que Deus faz isso? Você consegue ver aí no livro de Lucas, capítulo 1, olha o verso 6. Ambos eram justos diante de Deus e viviam irrepreensivelmente em todos os seus preceitos e mandamentos. Meus queridos, não importa a circunstância, não importa o que nós temos, o que importa é glorificarmos o nome do Senhor. O que importa é sermos maduros para compreendermos que Deus é soberano sobre nossas vidas. E que testemunho esse casal dá? Porque mesmo sem a bênção de ter filhos, eles continuaram engrandecendo o nome do Senhor. Eles continuaram vivendo de modo irrepreensível. Eles continuaram guardando os mandamentos do Senhor. Ou seja, eles continuaram em obediência ao Senhor. E como é que eles faziam isto? Colocando a palavra de Deus em prática, vivendo em obediência. E porque nós vemos e entendemos que isto era possível para eles? Porque além de ser maduros, eles tinham acima de qualquer coisa, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer pessoa, eles tinham Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar é Deus, depois vem as pessoas, depois vem as coisas, as circunstâncias. Então eles tinham Deus em primeiro lugar. Eles testemunhavam da grandeza de Deus. Eles sabiam que Deus não tinha concedido filhos a ele porque ele é soberano, porque ele é grande. Então, não era a falta de filho que tirou a confiança deles em Deus. E isto é um tremendo testemunho para todos nós. E eu aproveito para perguntar: como vai o seu testemunho dia a dia? Você tem pedido algo ao Senhor? De repente ele não tem te respondido como você deseja. E como está o seu testemunho? Você continua testemunhando que Deus é grande? Você continua testemunhando que Ele é soberano sobre a sua vida? Você continua adorando em espírito e em verdade? Como vai o seu testemunho dia a dia? Então, nós observamos isto neste casal, que independente das circunstâncias, independente se tivesse filho ou não, eles continuavam vivendo irrepreensivelmente. Eles continuavam bendizendo o nome do Senhor. E assim, por viver servindo ao Senhor,
Zacarias, ele vai para o templo fazer o seu serviço, executar o trabalho que lhe era devido. E é interessante que nos versos 8 a 22, nós vemos que Zacarias foi privilegiado. Olha os versos 8 e 9, porque podemos dizer que Zacarias foi privilegiado. Verso 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Meus amados, aquele foi um ano diferente para Zacarias. Por que diferente? Porque nós já falamos, está registrado lá no livro de Crônicas, 1 Crônicas 24, que Davi estabeleceu 24 turnos de sacerdotes. E Zacarias era do 8º turno da ordem de Abias. E coube-lhe, por sorte, a oportunidade, narra Lucas, de oferecer incenso no santuário, no templo. Quanto privilégio para Zacarias! Mas, meus irmãos, ainda que um homem maduro espiritualmente, mas lembra que falei que uma das lições que nós viríamos é que, apesar de ser maduro, apesar de ter um tempo avançado, servindo ao Senhor, ainda assim nós somos humanos. E com Zacarias não foi diferente. Ele estava no serviço do Senhor. Ele está disposto e pronto a servir. Quando coube-lhe a sorte para oferecer incenso no santuário, olha que privilégio imenso. Mas Deus também usou este momento para atender uma oração que Zacarias havia feito por dias, por meses, ou até mesmo por anos, mas que já não fazia mais esse pedido ao Senhor. E enquanto ele está servindo no templo, exercendo o seu trabalho, o que Deus faz? Deus vai responder à oração de Zacarias, que imagino que ele nem estava lembrando mais daquelas orações que ele fez, fazendo o pedido, clamando ao Senhor por um filho. Então Deus vai mandar um anjo para falar com Zacarias. E falar o quê? Falar a Zacarias que ele vai ser pai. E Zacarias, quando viu o anjo, teve medo. Mas eu quero ler com você os versos 11 a 23 desta narrativa de Lucas. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte,
será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele no espírito e poder de Elias para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e libertar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no templo. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Interessante, permanecia mudo. Zacarias não creu nas palavras do anjo. Zacarias não creu na resposta de Deus às orações que ele havia feito no passado. Quando ele vê o anjo, ele tem medo, mas o anjo diz para ele: não temas, porque a tua oração foi ouvida. E qual foi a oração? Pedindo um filho ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, às vezes nós oramos hoje e Deus vai responder a nossa oração daqui 10 anos, 20 anos. A gente não sabe. Às vezes você orou faz 20 anos, faz 5 anos, e Deus ainda não respondeu a sua oração. Ele deixou você naquele estágio, espere. E foi nesse estágio que Zacarias ficou. E o anjo disse: Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho. Não era isto que ele havia pedido por anos? Mas ele responde ao anjo no verso 18: como? Como? Como que eu vou ser pai? Como? Sou velho. A minha esposa, avançada em dias, como que eu vou ser pai? E aqui, meus queridos, há uma grande lição entre tantas que estamos vendo nesta manhã. Deus é soberano sobre todas as coisas. Não importa a idade, não importa o tempo, não importa as circunstâncias, Deus cumpre o seu propósito. E é interessante que Zacarias não creu, e qual foi o resultado? Ficou mudo. Ficou mudo porque não creu que Deus estava respondendo a sua promessa, ou o seu pedido. E é interessante também que mudo, ele não pode falar. E foi uma surpresa para o povo quando ele sai do templo mudo, falando por acenos, que geralmente, quando o sacerdote saía do templo, ele saía pronunciando a bênção sacerdotal, lá de Números capítulo 6, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer
sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Mas ele não sai pronunciando. Por quê? Porque ele sai mudo. E Zacarias, enquanto ele exercia o seu serviço, enquanto estava em atividade, Deus responde a sua oração. Mas ele não creu e ficou mudo. E aí vem a surpresa de um lado e a felicidade do outro para Isabel. Qual é a surpresa? Porque Zacarias foi para o templo, foi para o seu local de trabalho. Isabel ficou em casa. E normalmente é assim, o esposo sai para trabalhar, a esposa fica em casa. E com certeza há no coração da esposa uma expectativa do retorno do marido para casa. Por quê? Porque ela quer ouvir como foi o dia do marido, como foi o dia de trabalho. E às vezes, meus amados, enquanto nós, homens, saímos para trabalhar, além da esposa cuidar dos afazeres do lar, que não são poucos, e são afazeres intermináveis, ainda assim, elas investem um tempo de oração orando por nós. Isso não era... E não foi diferente para Isabel. Ela fica com essa expectativa. Não vejo a hora do meu amor, o meu querido Zacarias retornar, porque eu quero conversar com ele, eu quero saber como foi o dia dele. Eu quero saber se ele está cansado, se ele precisa de mais algo, além do que eu já preparei para ele. Mas ela teve uma surpresa. E qual foi a surpresa? Ele chega mudo, não podia falar nada. Não podia falar nada. Mas o texto narra para nós, verso 23 e 24, sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa e voltou mudo. Mas qual foi a felicidade de Isabel? Porque o esposo voltou mudo e não pode falar nada? Não foi isso. Não foi isso. A felicidade dela está no verso 24. Passado esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu. Então ela ficou feliz, porque realmente Deus atendeu a oração, ou as orações que ela fez juntamente com seu esposo, por dia, por meses ou por anos. Agora Deus está respondendo com um filho. E essa felicidade, ela é esplêndida, porque com a chegada próxima do filho, Deus havia anulado a sua vergonha. Deus havia anulado a sua ignomínia. Então agora Isabel está feliz. Se ela estava grávida, ela vai conceber o filho. E aí nós vamos para o nascimento de João. E os versos 26 a 56, nós não vamos ler, nós vamos passar esses versos. Nós vamos para o verso 57 a 64, onde fala do nascimento de João. Olha o que diz o texto. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz, e teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participaram do seu regozijo.
Sucedeu que, no 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente, a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Então, vamos ver aqui algo nesse bloco de versículos que Lucas narra, falando do nascimento de João. Mas, meus amados, eu quero dizer que é uma grande responsabilidade ser pai ou mãe. É uma grande responsabilidade. Claro que Deus deu a bênção de casais terem filhos. Filhos são bênçãos do Senhor, mas, ao mesmo tempo, é uma grande responsabilidade ser pai ou mãe. E imagine, ser pai ou mãe já é uma grande responsabilidade. Imagine ser pai e mãe daquele que era o precursor do Messias. Inclusive, o anjo já havia dado algumas diretrizes como João deveria ser criado. Quanta responsabilidade, porque aquele não era um menino igual aos demais. Ele era o precursor do Messias. Mas Lucas destaca que o povo compartilhou da alegria com o casal pelo nascimento do menino. Diz isso o verso 57 que nós lemos. Mas é interessante que nesse momento de regozijo, esse momento de alegria, esse momento de felicidade, parentes e amigos queriam dar nome ao menino. E disseram: olha, o nome dele deve ser Zacarias. Ele vai se chamar Zacarias. Zacarias é o nome do menino ou será o nome dele? Irmãos, é interessante que, enquanto ficou nisto, Maria disse: não, o nome dele é João. Ele será chamado João. E aumentou ainda a questão da discussão. Por que João? Não tem ninguém na família que chame-se João. Por que ele vai ser chamado João? Aqui, irmãos, quando acontece coisas desse tipo, a maturidade precisa prevalecer. Maturidade, sabedoria para lidar com uma questão desta. Por quê? Quem estava envolvido nesta discussão? Quem eram os personagens? Zacarias, o pai, Isabel, a mãe, parentes, a Bíblia não descreve quais e quantos, mas coloca no plural. Então, tinha muita gente e tinha os amigos. Olha que situação.
Como resolver isto e agradar a todo mundo? E nós vemos que Maria disse: João é o nome dele. E é interessante quando Maria afirma enfaticamente que o menino irá se chamar João. O que é que eles fazem? Eles tiram o foco de Isabel. Eles tiram o foco de Isabel e colocam o foco agora em Zacarias. Tá bom. Você, Isabel, disse que é Maria, ou que é João. Fiz confusão aqui nos nomes. Tá bom, Isabel, você disse que o menino se chama João. Mas você quer saber? Na família não tem ninguém com este nome. Então nós vamos focar agora no pai, Zacarias. Zacarias, qual é o nome do menino? Qual é o nome dele? O marido confirmou o que a esposa havia dito. Nós vemos aqui, irmãos, unidade no casal. Nós vemos o respeito e o valor que um dá ao outro. O que é que normalmente nós vemos nos dias de hoje? A esposa fala uma coisa, o marido vai e contradiz a esposa. Ou o esposo fala algo, a esposa vai e contradiz o esposo. Zacarias podia pensar: olha, são os parentes, são amigos, eu acho que eu vou agradar esses, depois eu converso com minha esposa. Coisa nenhuma. Eu continuo alinhado com minha esposa. João é o nome do menino e ponto. Não se fala mais nisto. O marido confirmou o que sua esposa havia dito. Meus amados, e quantos problemas surgem entre casais porque um não quer se alinhar com o outro. Um não quer andar de igual modo com o outro, porque um quer ser sempre superior ao outro. Zacarias e Isabel não. Eles ficaram alinhados e firmes. O nome do menino é João e ponto final. Não tem ninguém na nossa família com este nome? Não importa. Mas o nome dele é João. E interessante que eles não só ficaram alinhados, unidos, mas eles obedeceram à voz do anjo. O anjo disse: o menino vai se chamar João. E assim foi. Eles obedeceram, dando sinal de maturidade. Nós vimos que João, ele passou a falar depois que o menino nasceu. E aí ele vai louvar ao Senhor. O cântico de Zacarias está em Lucas 1, 67 a 79. E eu vou deixar que depois você leia esse texto. Por quê? Porque o tempo não vai permitir a gente ler esse texto e fazer a nossa conclusão. Mas que alegria para Zacarias poder falar após meses de silêncio. Ele ficou meses sem poder falar. E agora, depois de meses de silêncio, ele volta a falar. E ele louva e adora ao Senhor. Irmãos, tremenda lição. Vamos usar os nossos lábios, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. E o louvor de Zacarias, relatado por Lucas, depois você vai ler o texto, revela para nós que
O nosso louvor, ele deve ser afinado, sintonizado com as Escrituras. Porque a narrativa nos mostra que ele engrandeceu o nome do Senhor, ele falou da salvação do Senhor, narrou as promessas do Senhor feitas a Davi, cantou as misericórdias do Senhor, lembrou da aliança do Senhor, falou até do juramento que Deus fez a Abraão. E não somente isso, citou que a adoração deve ser em santidade. Que cântico fantástico deste servo de Deus! Quanta lição traz para nós o cântico de Zacarias. Meu irmão, minha irmã, use a sua boca, use os seus lábios, cantando um novo cântico, cantando aquilo que enaltece o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós propomos no início que nós iríamos extrair lições com este casal, Zacarias e Isabel, um casal maduro. E nós vimos que eles realmente nos mostra maturidade. E podemos ver realmente que aquele casal usou a sua maturidade para a glória do Senhor. Nós podemos ver que aquele casal se manteve unido, mesmo quando houve envolvimento de pessoas querendo opinar em suas decisões. Eles se mantiveram unidos. Não permitiram que pessoas influenciassem em sua decisão. Continuaram unidos e glorificaram o nome do Senhor. Nós vimos que aquele casal temia ao Senhor. Temia ao Senhor. Eles viviam colocando em prática, dia a dia, as Escrituras, os mandamentos do Senhor. Eles obedeciam. Eles engrandeciam o nome do Senhor. Como que eles engrandeciam o nome do Senhor? Testemunhando a bondade de Deus. Testemunhando que Deus é grande. Testemunhando que o Senhor é bondoso. Testemunhando que o Senhor é misericordioso. Testemunhando que o Senhor ouve as nossas orações. Portanto, meus amados, precisamos compreender que há um descompasso entre o nosso tempo e o tempo de Deus. Nós somos temporais. Deus é atemporal. E precisamos colocar os nossos anseios, nossas expectativas diante do Senhor, entendendo que a seu tempo Ele fará conforme lhe apraz. Precisamos admitir que, por mais maduros que sejamos, continuamos sendo humanos. Não somos perfeitos. E se nós tropeçarmos, assim como Zacarias o fez porque não creu nas palavras do anjo, vamos pedir perdão ao Senhor,
Vamos nos arrepender da nossa incredulidade e vamos exaltar e bendizer o Senhor, assim como Zacarias fez com o seu cântico. E por que não dizer, vamos prosseguir adorando ao Senhor, independentemente se recebemos aquilo que pedimos ou não. Vamos continuar louvando ao Senhor, vamos continuar engrandecendo o nome do Senhor. Por quê? Porque Ele é bondoso, porque Ele é misericordioso, porque Ele é justo, porque Ele cumpre as suas promessas, porque Ele nos deu a salvação, dando o seu Filho para morrer em uma cruz, pagando assim pelos nossos pecados. Vamos continuar adorando o Senhor, vamos continuar engrandecendo o nome do Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis, dias assustadores. As coisas estão acontecendo de um modo que não imaginávamos. Meus amados, você deve estar lembrado, domingo passado o nosso pastor falou e orou por vários colegas de ministério que foram acometidos pela Covid. E isso mexe com a gente. Por mais maduro que sejamos, isso mexe com a gente, porque nós somos humanos. No entanto, vamos continuar, vamos prosseguir, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. E a minha oração, nesta manhã, ao Senhor, é que o Senhor te dê maturidade. Que cada vez mais que você buscar maturidade, Deus conceda a você e que você cresça para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar. Santo e eterno Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por esse tempo que meditamos na Tua palavra e assim, ó Deus, que a mesma possa nos encher de graça, de convicção, de esperança, sabendo que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas e tem cuidado de nós e cuidará até o dia de Cristo Jesus. E que assim como Zacarias e Isabel nos mostra que foram um casal maduro, tomando decisões, servindo ao Senhor, que nós também a cada dia possamos aprender mais e mais com a vida deste casal, pelo escrito narrado por Lucas nas Escrituras, e que a cada momento, a cada instante, cresçamos naquele que é o cabeça, Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, quero dizer que teremos o nosso culto às 11 horas, nosso culto matinal às 11 horas, teremos o nosso culto às 18 horas e também teremos o nosso tempo de oração na quarta-feira às 19h30. E que Deus te abençoe e até daqui a pouco, para aqueles que virão à igreja e também até daqui a pouco para aqueles que estarão conosco de seus lares. Deus vos abençoe ricamente. Até daqui a pouco.